certo? Depois o parágrafo 5º vai dizer: o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro, tá? Então, portanto, na verdade, aqui é só uma confirmação. Se o sujeito se naturalizar brasileiro, tá? Mediante expressa anuência do outro cônjuge, não é brasileiro, obviamente, havendo requerimento ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, ele pode solicitar, portanto, que se apostile a adoção do regime de comunhão parcial de bens, né, no seu matrimônio. Né? Obviamente, isso só faz sentido se os sujeitos não tiverem se casado sob a luz da legislação brasileira. Temos uma outra ressalva aqui nesse artigo 7º, no parágrafo 6º, que vai dizer o seguinte: que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Gente, essa norma é uma norma que ela já está revisitada. Por que essa norma está revisitada? Porque hoje no Brasil o divórcio ele pode ser concedido de forma direta. Tá? Eu não preciso mais primeiro ter a separação por 1 ano e depois solicitar o divórcio. Eu já posso de imediato solicitar um divórcio. E mais acrescente, hoje o divórcio no Brasil ele pode ser solicitado imediatamente, bastando a voluntariedade dos sujeitos em qualquer entidade cartorária. Eu não preciso me submeter a um procedimento judicial para tanto, tá? Então, isso significa dizer que hoje eu já não preciso mais fazer essa leitura da sentença estrangeira que determinou o divórcio pelo STJ. Tá? É possível haver o apostilamento direto. Claro que, obviamente, conforme as regras desse divórcio realizado no estrangeiro. Claro, a entidade cartorária ela vai verificar se há algum óbice para tanto. No que diz respeito às regras de apostilamento, todos os países que estão, firmaram essa convenção do apostilamento, que é a Convenção de Haia, a gente não tem dúvidas de que prontamente, automaticamente você consegue fazer a homologação desse divórcio realizado no estrangeiro, tá? Depois o parágrafo 7º vai dizer: salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. É mais uma norma que precisa ser revisitada, gente. Primeiro porque a gente não tem mais chefe de família, isso é inexistente. Sem direito de família não existe, tá? Ambos os cônjuges têm direitos e condições iguais, tá? Há uma situação de paridade, de equanimidade, entre os cônjuges. E que hoje a gente já não fala mais de abandono do lar, tá? Então essa norma ela precisa ser revisitada. Todavia, óbvio que em situação para determinar as regras de lei a se aplicar na situação de divórcio, obviamente que a gente vai levar em consideração a lei do domicílio do sujeito, do sujeito brasileiro e, portanto, a norma brasileira a gente aplica, tá? A não ser que ele tenha se divorciado no estrangeiro e aí ele traga esse divórcio para ser homologado no nosso país. Depois o parágrafo 8º diz o seguinte: quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Essa é uma norma que a gente vai até deixar para tratar mais à frente, porque a gente vai primeiro tratar de pessoas naturais e só depois a gente vai falar de domicílio, tá? Mas aí guardem aí, se o sujeito não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua última residência, no local em que ele se encontre, tá? Mas a gente volta a essa questão de domicílio, porque a gente vai avançar no estudo do Código Civil, lembrando que a gente só está na LINDB ainda. Depois o artigo 8º.
vai dizer que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Obviamente que aí, quando a gente lê bens, lê-se bens, né, de forma geral. A gente também vai aprender as diversas categorias de bens mais à frente. Mas aí já dá pra gente antecipar. Bem móvel é aquele que eu posso carregar de um local para o outro. Por exemplo, essa minha caneca aqui. Eu consigo carregar de um local para o outro. Já a minha casa é um bem imóvel. Eu não consigo carregar a minha casa de um local para o outro. Se bem que a gente já tem casas que a gente consegue carregar. Então veja que o direito ele precisa até revisitar alguns conceitos por conta das novas tecnologias, né? E hoje já é possível a gente carregar um imóvel de um local para o outro, né? Aquelas casas que são pré-fabricadas, que a gente consegue tirar a soleira, né, da casa e levantá-la e colocar em um outro terreno. Então, a gente já tem que fazer uma revisitação desse conceito também. Mas, esquecidas essas novidades, vamos aqui voltar à nossa regra geral. Então, a gente vai aplicar a lei do local em que esses bens estiverem situados. Quanto a bens imóveis, não resta muita dúvida, né? Porque o imóvel, regra geral, a gente não consegue deslocar. Já os bens móveis, né, há um problema. Por isso é que a gente tem aqui uma observação do parágrafo 1º. Ele vai dizer o seguinte, que aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Por exemplo, se eu estou em viagem nos Estados Unidos, a lei que eu vou aplicar para regular o direito de propriedade sobre essa minha caneca rosa é a lei brasileira, né? Porque a lei é do meu local de domicílio, tá certo? Da mesma forma, vai reger o parágrafo 2º, que vai dizer que o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada, né? Eu penhorei algum bem meu, e aí esse bem meu, obviamente um bem móvel, ele vai ser regido pela lei brasileira, porque é o local em que eu tenho domicílio. Vamos avançar. O artigo 9º. O artigo 9º vai dizer o seguinte, que para qualificar e reger as obrigações, ou seja, os contratos, as locações, os empréstimos, tudo aquilo que dizer respeito a uma obrigação, eu vou aplicar a lei do país em que se constituírem. Mas lembra que lá à frente a gente viu uma ressalva? Pronto, a gente já vai ver essa ressalva. Então, a regra é aplicar a lei do país, do país no qual essas obrigações se constituírem. Então, se eu celebrei um contrato de compra e venda no Brasil, qual a norma que eu vou aplicar? É a lei brasileira, porque é do local em que se constituiu esse contrato de compra e venda. Tá certo? Agora, vamos ver as ressalvas. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo da forma essencial, será esta observada. Então, eu vou observar a lei brasileira, porque apesar da obrigação não ter sido celebrada, não ter sido constituída, não ter sido aperfeiçoada, né, não ter sido fechado o negócio de compra e venda no Brasil, ele vai ser executado no Brasil, ou seja, a entrega do bem, a entrega do livro caríssimo que eu comprei, né, se for ter que ser executado no Brasil, eu comprei um livro caríssimo que veio importado da Itália, a entrega desse livro ele vai ser feita no Brasil. Então, o local onde a obrigação vai ser executada é o Brasil, então eu vou aplicar a lei brasileira, tá? Obviamente que aí eu vou ter que verificar as ressalvas, as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos desse ato. Por exemplo, verificar se eu observei as normas de compra e venda italiana para celebrar o contrato, se eu respeitei os prazos para exigir que o vendedor me entregue o livro, né? Ou seja, todas as normas que dizem respeito ao aperfeiçoamento do contrato, aos requisitos extrínsecos do ato, são as normas da lei italiana. Mas no que concerne à execução, porque o livro vai ser entregue no país, no nosso país, no Brasil, eu tenho que reger, portanto, a obrigação pela lei brasileira, tá? Depois, o parágrafo 2º vai dizer: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residia o proponente. Lá está, aqui é a nossa seção. Então, a nossa seção vai dizer, olha, eu não vou aplicar a regra
do local em que a obrigação ela foi constituída. Vamos lá, um exemplo. Um contrato de compra e venda ele foi celebrado no Brasil. A regra é aplicar a lei brasileira, porque foi o local em que se constituiu. Eu resolvi pagar o valor do livro, R$1.000, para o livreiro aqui no Brasil, né? Mas eu, na verdade, eu não tenho domicílio no país, eu não tenho domicílio no Brasil, o meu domicílio é na Argentina. E aí, por conta disso, tá? As obrigações resultantes deste contrato vão ter que ser regidas pela lei argentina, porque é a lei do local em que eu resido. Eu fui a proponente, eu resolvi comprar o livro. Então, se eu resolvi comprar o livro, apesar do contrato de compra e venda ter sido firmado no Brasil, por eu ter domicílio na Argentina, eu vou aplicar a lei argentina para essa situação, tá? Gente, só para que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Todas essas normas da LINDB, que dizem respeito a conflitos da lei no espaço, tá? São normas que vocês vão voltar a estudar quando vocês estudarem direito internacional privado, tá? Porque são normas que vão regular as relações entre cidadãos, né, de vários países. Meu óculos está torto. As normas de vários países no que tange a essas relações privadas. E aí, portanto, eu estou diante de direito internacional, tá certo? Portanto, fiquem tranquilos em vocês não compreenderem a densidade de tudo isso. O que é importante é vocês aprenderem essas regrinhas de conflito, a regra geral e depois os casos de exceção, tá certo? Quando vocês voltarem a estudar direito internacional, vocês vão dizer, nossa, isso eu já vi, mas não me lembro. Aí vocês vão ter que voltar a LINDB e estudar de novo. Isso acontece no direito sempre. A gente tem que voltar a estudar. Eu só peço que vocês não formatem o disco, tá bem?